Metodologia para alunos com deficiência física. Parte 2. Atendimento de alunos com deficiência física. O que nós, em escola, precisamos nos preocupar para receber, para incluir um aluno com uma deficiência física, uma necessidade diferente em relação aos movimentos? Primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é a acessibilidade. Então, o ideal seria até que nós pegássemos uma cadeira de rodas, por exemplo, sentássemos nela e tentássemos circular na escola, a gente mesmo. Né? Eu quero ir à biblioteca, eu quero ir ao estádio, eu quero ir ao ginásio, eu quero ir à cantina, à lanchonete, o centro de refeição, enfim, percorrer a escola e perceber quais são os acessos, quais são as diferenças. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, gente, eu já vi cada rampa feita em escola que é impossível qualquer tipo de cadeira, qualquer tipo de... Né? Era uma rampa assim que era um suicídio. Então, existem normas técnicas e nós precisamos conhecer e pesquisar essas normas, elas estão acessíveis, de construção de rampas, de sinalização, enfim, de todas as modificações necessárias para serem feitas. O que é feito normalmente? Improviso. Vamos fazer uma rampa. Precisa fazer uma rampa, daí você faz. Precisa... Pessoal, você tem que perceber qual realmente é a necessidade, a eficiência de se fazer isso. Por exemplo, em uma escola estadual que eu trabalhei, havia elevador. Só que o elevador nunca funcionava, ele estava estragado. Né? E esse elevador era para cadeirante, nós tínhamos aluno cadeirante. Então, as aulas que seriam no segundo piso, desciam para o primeiro piso. Daí eu falava assim, mas espera aí, se tem um elevador, né, por que fazer essa modificação e por que não atribuir acesso ao aluno? Porque está estragado o elevador. Então a gente vai ter que dar um jeito de arrumar esse elevador, porque não é só o cadeirante, pessoas idosas, uma pessoa com dificuldade para subir escadas, enfim, se existe a possibilidade, por que não usá-la? Então, o que nós acabamos fazendo? A gente acaba dando jeitinho e acaba fazendo improvisações. E, às vezes, isso não proporciona o acesso para os alunos. Então, percorrer a escola toda, em todos os lugares que os alunos têm acesso, para perceber quais são as barreiras, quais são as dificuldades e o que é necessário fazer para sanar isso de forma científica. Pensem, a escola é modelo, essa ideia que nós temos que ter. A escola é modelo, então é lá na escola que tem que ter um banheiro dentro dos padrões do modelo, dos estudos feitos. É lá que tem que ter a rampa. Lá que tem que ter os acessos visuais, é na escola que as pessoas aprendem a fazer as coisas. Então, a escola não é lugar de improviso, a escola não é lugar de fazer as coisas de qualquer jeito. Não temos recursos, não temos dinheiro. Muito bem, aí cabe a mobilização. Quando nós aceitamos trabalhar na educação e essa legalmente é vista como um lugar inclusivo, um lugar que aceita todos, então nós temos que buscar os subsídios necessários para fazer isso efetivar. Vai dar trabalho, vai dar briga, vai dar confusão, vai dar problema. Sim, mas cabe a nós fazermos o certo, cabe a nós buscarmos esses recursos. E para isso a gente tem milhares de possibilidades, né? Nós temos hoje em dia a maravilhosa internet que faz com que a gente coloque a boca no trombone, né? A gente consegue ter voz atualmente. Então a gente tem que começar a usar isso e perceber. Vejam aqui quais seriam os procedimentos. Como eu já disse para vocês, remover as barreiras arquitetônicas. Adaptar mesas, carteiras, balcões, bebedouros, quadro de avisos e outros mobiliários. Disponibilizar pranchas, presilhas, suporte para lápis e canetas, presilha de braço, tesouro com adaptador, quadros magnéticos, enfim, todos os recursos possíveis e necessários para atender esse aluno e os demais alunos. Porque, vejam, é interessante isso,
Quando você começa a perceber a necessidade de suprir os alunos com recursos, alguns alunos que não são classificados como deficiência conseguem desenvolver melhor o seu trabalho. Por exemplo, uma coisa bastante simples, mas a pessoa que é canhota, a tesoura para o aluno que é canhoto é diferente, vocês devem saber disso. Né? E as escolas têm essa tesoura para oferecer, ou pelo menos instruem as formas de como fazer, aonde buscar, conhecer isso. Pessoal, esse é o papel da educação. Nós é que devemos ter esse papel, nós que devemos fazer isso. Uma outra coisa interessante, por exemplo, quando a gente diz em adaptar o ambiente para receber o aluno cadeirante, né? Que seria assim, o ícone, que seria o exemplo disso. O aluno chega na escola, o balcão de atendimento é alto, existe uma catraca. Ou então, por exemplo, a pessoa que atende lá numa janelinha, ou as portas têm o visor alto e não tem na altura do cadeirante. Essas adaptações é que devem ser pensadas, analisadas, feitas, né, e executadas. Por quê? Porque senão a gente não vai estar incluindo. Ah, professora, nada disso. O aluno pergunta para os outros colegas, gente, autonomia. O aluno tem que estar na escola com autonomia. É claro que ele vai precisar de ajuda, como todos nós precisamos de ajuda algumas vezes. Mas a ideia é proporcionar a autonomia, que ele seja independente, que ele consiga ir ao banheiro, que ele consiga ir à biblioteca, que ele consiga ir na cantina para receber, para comprar no refeitório, dependendo da escola, qual que é o nível do balcão, como que é feito para receber, né? Como que é a mesa, a altura da mesa, se encaixa a cadeira embaixo, se as cadeiras têm fixação suficiente para o aluno que usa muleta ou bengala conseguir sentar sem que ela corra, se nos computadores, nas salas de informática, há adaptador para esse aluno. O que a gente vê às vezes? Às vezes a gente percebe nas escolas algumas maquiagens, né? Algumas coisas que são feitas assim para satisfazer. Ah, tem aí, ó, pronto. A escola é inclusiva. E não é isso, né? Nós temos que realmente efetivar esse atendimento. E quando a gente faz bem feito para um aluno, a escola está pronta para atender todos os outros alunos. Atenção! Quando houver problemas de acesso ao aluno com deficiência física, é necessário entrar em contato com os órgãos públicos e cobrar condições adequadas e assegurar a acessibilidade, que são os direitos plenos desses alunos. E a dica que eu dou para vocês é que a gente pode fazer denúncia no Ministério Público, cobrando a falta desses acessos. Como que eu vou fazer uma denúncia para a minha própria escola? Bom, vamos lá, pessoal, vejam, eu tenho os caminhos a ser percorrido, a gente faz as coisas legalmente, a gente faz os pedidos, a gente caminha, a gente pede o recurso, mas se isso não acontecer, eu posso sim e devo denunciar, porque o Ministério Público vai com as pessoas encarregadas e conhecedoras, faz uma fiscalização na escola e diz o que precisa ou não precisa ser feito. Daí vai ter que conseguir o recurso, o Estado ou mesmo a mantenedora, recursos para suprir essas carências. E quando for fazer, não faz no improviso. Vai buscar as normas, existem as normas todas, vocês têm acesso a esse material, e dentro das normas, os acessos possíveis para esses alunos. Muito bem, estou com o meu aluno dentro da escola, o meu aluno está se locomovendo, ele se sentiu incluído, ele quando chegou percebeu que havia todas as possibilidades para ele ter o acesso ao movimento. E como é que eu faço isso no meu didático, no meu pedagógico, no meu fazer pedagógico? É a mesma forma, eu tenho que ter o meu aluno dentro da sala de aula, acomodado, né, com as possibilidades de entrar, sair, iluminação, altura de carteira, de material na mão.
Daí eu, como professor, eu tenho que perceber qual que é a dificuldade que ele tem de segurar uma caneta, de usar uma tesoura, de segurar um pincel e assim proporcionar esses materiais efetivos na realização da aula. Mas não adianta nada eu ter todos esses recursos se o meu aluno não consegue chegar na minha sala de aula ou se para isso requer dele mais sacrifícios, né, mais condições. Eu ainda vou além. Também cabe à escola o acesso fora dela. Então, para o aluno, quando sai da sua casa até chegar na escola, ele tem condições de vir com a sua cadeira, com a sua bengala, com a ajuda que precisa. Existe o transporte condizente para trazê-lo e levá-lo da escola. Vejam, quando a gente fala em inclusão, é uma inclusão mesmo. Não são pedaços ou partes. Não adianta eu ter na minha sala de aula uma tesoura adaptada se o meu aluno não consegue chegar nessa escola. Não adianta eu ter escolas rampas todas bonitinhas se ele não consegue entrar. A rua não permite que ele venha. Né? Saindo da casa dele para chegar na escola, o percurso é responsabilidade nossa, sim. Não de arrumar, mas de cobrar esse acesso. Então, a inclusão vê essa totalidade. E nós, como professores, pedagogos, educadores, temos acesso a esse conhecimento, devemos buscar isso e brigar para que nossos alunos consigam o que é de direito.